Olá, meus amigos e minhas amigas de SPZ Online, Jean Borsatti por aqui, direto da Assembleia Legislativa, onde a gente encontrou o presidente da Câmara de Sapezal, Antônio Rodrigues. Mas antes da gente falar com o Antônio, eu quero convidar você a acessar o www.spzonline.com.br. E claro, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, é o @SPZonline. Antônio, seja bem-vindo de novo, hoje aqui na Assembleia Legislativa, né? Jean, satisfação muito grande, né, estar aqui na Assembleia, né, estou revendo o trabalho de Sapezal e acabei encontrando você por aqui, né, e como sempre, né, estou à disposição. Muito bem, e olha só, hoje a gente vai ter uma conversa aqui bastante aberta, a gente vai perguntar sobre os principais assuntos relacionados aí tanto ao legislativo quanto outras questões. Mas Antônio, eu quero começar com aquela velha questão. Lá em 2020, você foi eleito pela oposição junto do Manoel Nascimento. Logo depois, o senhor passou a compor aí os quadros de aliados ao prefeito Valci Casagrande. Você se arrepende de alguma forma de ter dado essa guinada da oposição para a situação? Olha, Jean, as composições, elas são formadas para disputar as eleições, né? E depois que disputa, quem é eleito tem que trabalhar. E eu, em busca de um crescimento da nossa cidade, em busca das coisas acontecer, né, estive dialogando muito com o prefeito Valci e, como sempre falo e alego aqui, a sensibilidade boa do prefeito Valci, a gente acabou que formando uma aliança, e essa aliança foi muito importante para o avanço de muitas coisas, né? Inclusive agora na minha gestão de presidente, né? A gente se vê que as coisas avançam. Então, para mim, a realidade e a necessidade é que as coisas aconteçam. Não importa se é oposição ou aliado, mas o que a gente quer é o crescimento, Jean. Agora, e como que está a tua relação com o Manezinho? Olha, eu sempre fui muito amigo do ex-vereador Manezinho, Jean, muito amigo mesmo. Sempre estivemos juntos em partido, mas hoje o Manezinho está em um partido e eu estou em outro. Não quer dizer que nós não somos amigos, né? De repente vamos estar de um lado só na majoritária, né? Mas hoje o Manezinho está num partido e eu estou em outro. Olha só, a gente vai falar bastante sobre as eleições de 2024. Mas antes disso, eu queria dar uma passada aí pelos trabalhos legislativos, né? A começar que o senhor foi o primeiro prefeito nordestino do município de Sapezal. Foram só 4 dias. Como é que foi a experiência? Olha, Jean, eu sempre acompanhei a vida pública desde meus 15 anos de idade, né? E assim, a experiência é muito grande. Assim, dizer que a diferença entre um poder e outro é muito grande. O legislativo não atende, na verdade, não faz o que é demanda da sociedade. Essa é a verdade. A gente até faz as indicações, cobra, mas a pessoa que é responsável, que tem a responsabilidade de fazer e atender a demanda que realmente atende a necessidade do cidadão é o Poder Executivo, né? Tem o Poder Legislativo com uma atividade principal, a fiscalização. Então, assim, a fiscalização ela não vai levar o benefício que a população quer. Essa é a verdade. Então, assim, são trabalhos diferentes. Então, assim, para mim, foi uma experiência muito grande. Recebi muitos amigos que foram me visitar quando estava ali quanto prefeito. E é isso aí, os poderes são diferentes, né? Então, a experiência foi muito boa. Agora, o senhor também é sindicalista, né? Ligado aos trabalhadores rurais assalariados do município de Sapezal. Depois que o senhor foi eleito, o senhor continua atuando como sindicalista? Como é que o senhor está conciliando essas duas ocupações? Então, a gente continua assim, até porque as atribuições do Sindicato dos Trabalhadores Assalariados Rurais de Sapezal é muito forte. A gente tem acordos coletivos muito importantes com quase todos os grupos de Sapezal, essa é a verdade. E a gente precisa ali estar
sempre está fazendo um trabalho social muito forte com os trabalhadores, está acompanhando, está ajudando em alguma questão ou outra de legislação, acompanhando os acordos coletivos também o ano inteiro. Então, assim, a gente acaba aqui atendendo sim essas demandas. Ficou muito corrido para mim, mas muito corrido mesmo, mas a gente acabou que associando as coisas, né? Ficamos mais fortes no negócio, né? Temos o poder legislativo para atuar na hora que precisa e temos o sindicato também para fazer as coisas necessárias para atender as demandas dos trabalhadores. Então continuamos lá sim, firme e forte. Agora em 2023 o senhor assumiu a presidência da Câmara Municipal de Vereadores e o senhor teve um apoio importante do prefeito Valcir Casagrande. Como que está sendo a experiência de ser presidente da Câmara? Olha, Jean, ser presidente não é fácil, né? É lidar com muitas articulações, lidar e dialogar com vereadores, com secretários, com prefeito, com lideranças estaduais também. Então, assim, ser presidente, como que eu posso classificar? É liderar de forma inteligente, né? Eu acho que assim, o diálogo ele prevalece em tudo e eu acho que tem que ter a sensibilidade. Então assim, a gente tem aprendido bastante com isso e tem dado muito certo, já tem dado muito certo, né? O legislativo ele anda hoje aí com muita facilidade, com muito diálogo com vereadores, com a sociedade, com o prefeito. E tem dado certo, né? A gente fica muito feliz de estar acontecendo muitas coisas boas na nossa gestão, né? E foi uma experiência gigante de boa. A gente tem aprendido, tem colocado em prática coisas importantes e o final de tudo isso é a população quem ganha. Recentemente a gente percebeu que foi implantado o sistema de apoio legislativo, né? Que foi um avanço muito grande para o legislativo do Sapezal. Como que está sendo aí essa experiência de estar modernizando a Câmara Municipal, levando em conta que agora está aparecendo a TV Câmara, né? A Câmara Municipal do Sapezal. Então, já sempre a gente precisa avançar, a gente precisamos sim acompanhar a tecnologia, né? Isso faz parte de oferecer uma transparência maior para a sociedade ter a liberdade de acompanhar, né? Não em tempo real, mas a sessão fica tudo no sistema, tudo gravado. Então assim, foi um investimento necessário, né? A época hoje, vivemos numa época digital muito forte e a gente precisaria sim dar esse avanço para a Câmara de Sapezal para que a sociedade se sinta mais com oportunidade de ver os trabalhos. Já. Eu tive a experiência, eu tenho utilizado bastante esse novo sistema e deu de perceber a facilidade que ele trouxe, não apenas para mim, que faz jornalismo, mas também para a população que quer fiscalizar de alguma forma, né, quer ficar a par do que a Câmara Municipal de Sapezal vem fazendo. Antônio, agora se tem uma coisa que o senhor se destaca de fato pela sua articulação política, né? O senhor sempre que pode está em Cuiabá, como está hoje, né, conversando com deputados, o senhor tem boa relação com praticamente todos os lados do espectro político ali. O senhor acha que isso pode ser importante para, quem sabe, uma candidatura do Antônio Rodrigues para 2024? Olha, Jean, eu acho muito importante e vejo o desenvolvimento de qualquer situação, de demandas, né? Se chama diálogo, se chama articulação, né? Então, assim, dialogar com as autoridades estaduais para levar algo a mais para Sapezal, a gente tem feito muito, sim, esse trabalho. E eu acho que sim, essas articulações, ela acaba aqui fortalecendo e formando grupos maiores, né? Buscando quem não tem interesse, acaba que tendo interesse e agregando. Então, isso tudo sim é muito importante e pode ser levado em consideração. Recentemente teve o anúncio da construção de uma escola estadual para o município de Sapezal. O senhor esteve presente juntamente com o deputado estadual Wilson Santos, que foi ali quem meio que articulou para a ida dessa escola para o município. Só que, ao que me parece,
e aqui eu falo por mim, quem levou os créditos ali de tudo foi o vice, o Cláudio Scariotti. Ele pediu para que ele pudesse levar os créditos desse anúncio dessa escola estadual? Então, essa escola estadual, eu venho trabalhando com o deputado Wilson Santos desde o início da minha gestão, né, de vereador, e sempre que a gente esteve aqui na Assembleia Legislativa, a gente cobrava. E por fim, tive uma vez aqui, e o Wilson Santos ele acabou fazendo uma agenda com o secretário Alain Porto. Na primeira ocasião não consegui vir, na segunda ocasião, quando se marcou novamente, eu vim junto com alguns vereadores, né? E o vice-prefeito também acompanhou junto com a secretária, convite nosso. E assim, a gente não importa muito quem levou o mérito ou não, mas assim, a importância é que está sendo mostrada que a gente está trabalhando, essa é a verdade. E eu não meço esforço para vir buscar aqui no Governo do Estado, Assembleia Legislativa, estamos sempre à disposição para fazer as coisas acontecer, essa é a verdade. E em relação ao NEMAT? Olha, o NEMAT se iniciou com a articulação, sim, do deputado Wilson Santos, colocou uma indicação, onde foi votação por unanimidade aqui na Assembleia Legislativa. Em seguida, a gente tivemos reunido com a reitora da UNEMAT em Cáceres, e agora resta o prefeito, Poder Executivo, iniciar os trâmites, né, para que se faça o convênio e o ano que vem já ter o UNEMAT Sapezal. É o que falta, porque... Mas é certeza que a UNEMAT virá para Sapezal? Da forma que foi articulado e conversado, sem dificuldade. Vai sim para Sapezal, basta o prefeito avançar, até porque o ano que vem é um ano político e tem um prazo para se assinar convênio. Assinou até o prazo legal, beleza, vai com tranquilidade. Inclusive o prefeito iniciou a obra de onde será a UNEMAT, segundo ele, né? Agora recente. Seria uma faculdade. Então o prédio vai iniciar as obras, vai iniciar sim, mas não fica pronto para atender da forma que vai iniciar. Mas já tivemos uma pré-conversa que pode se iniciar sim no polo da UAB, que já tem lá em Sapezal, e quando o prédio ficar pronto, transfere para o prédio que vai... Então, esse prédio no qual serão gastos, se não me engano, me corrija, 14 milhões, se não me engano, na construção, ele não vai virar um elefante branco. Em média, 14 milhões, eu acredito que vai funcionar com certeza, não tenha dúvida, Sapezal precisa e os poderes não vai deixar que isso aconteça. Não, nós precisamos levar essa tranquilidade e precisamos desse apoio, porque na verdade é um investimento que faz o crescimento do negócio. Antônio, vamos falar agora o que todo mundo quer saber sobre as eleições 2024. Antônio Rodrigues, é ou não é pré-candidato a prefeito? Olha, Jean, eu tenho falado bastante, tenho discutido com a sociedade, tenho discutido com o empresário, lideranças políticas. Olha, eu falo até da preparação para quem pode ser prefeito ou não, que é muito importante, né? Mas eu tenho citado que eu me lanço pré-candidato a prefeito se por acaso amanhã ou depois o Cláudio venha a desistir, né? O Cláudio venha a desistir aí, eu automaticamente assumo e me lanço pré-candidato a prefeito. Mas você acha que o Cláudio tem a possibilidade de desistir de desistência? Olha, gente, eu não tenho dialogado com ele, não tenho conversado esse assunto, né? Não tenho conversado esse assunto, mas a gente tem que se organizar, até porque a gente acompanha, a gente quer ver o crescimento da cidade, a gente quer ver as coisas acontecer, e Jean, para ver as coisas acontecer não é brinquedo, não. Às vezes as pessoas falam, o Sapezal é tão rico, mas gente, não é só ter dinheiro que consegue fazer as coisas. Gente, a responsabilidade, o tamanho da proporção do negócio é gigante. Então, assim, a responsabilidade de ser prefeito, de fazer as coisas acontecer, de ter o crescimento para que a gente tenha um comércio forte, para que as pessoas do agro sejam servidas, para que a população mais carente seja atendida às demandas, enfim, todas as demandas necessárias de uma cidade. Talvez não é só tendo dinheiro que consegue acontecer, porque o prefeito ele pode se enrolar e não fazer nada, essa é a verdade. Então, assim, nós precisamos de pessoas com um pouquinho, pelo menos, de conhecimento, com um pouquinho de boa vontade,
e ter tempo para fazer as coisas acontecer. Então, assim, a gente tem dialogado bastante com as pessoas, a gente está acompanhando, mas se o Cláudio, por acaso, venha desistir, eu serei sim um pré-candidato a prefeito de Sapezal, sem dúvida. E também, não posso ser arrogante no negócio, vou discutir com as lideranças, discutir com o partido, porque às vezes a gente quer, mas não dá certo. Então, assim, eu não posso ser arrogante. Eu acho que diálogo, temos que conversar bastante com o partido, com os aliados, para fazer as coisas acontecer. Agora, Antônio, pelo que se percebe, o nome do Cláudio ele não vem emplacando muito bem, né? E aí ele criou uma rixa interna do mesmo grupo com o Vando Bianchi, que é outro pré-candidato. Não abriu ainda para todos, mas já é um consenso de que ele é um pré-candidato a prefeito. Inclusive ele permaneceu no PL, que era o partido no qual o Valci Casagrande estava. Existe a possibilidade de ir um contra o outro? Olha, eu acho que existe sim essa possibilidade, né? E é um direito de um ou outro ser candidato, desde que esteja, conforme a legislação, afiliado por 6 meses antes da eleição. É o direito de cada um ser candidato, né? Mas são candidaturas diferentes, são pré-candidaturas diferentes, né? E pode acontecer sim. Se acontecer, você acha que isso beneficia o grupo no qual eles estão inseridos? Ou estavam inseridos? Olha, Jean, eu acho que beneficiar ou não vou saber te dizer, mas que a população escolha aquele que ela acha que seja o melhor. Agora uma pergunta que não quer calar. O Antônio Rodrigues quer puxar o tapete do Cláudio Iscariote? Não, de forma alguma. Antônio Rodrigues tem muita responsabilidade. Antônio Rodrigues, o que eu quero mesmo, na verdade, é o crescimento do negócio. Porque, na verdade, como citei aqui agora há pouco, precisa de muita coisa para que a coisa ande bem. Precisa ter muita paciência, precisa ter um jogo de cintura muito forte, né? Mas, assim, de forma alguma, é o meu interesse, né? Nem seria, nem será, né? A gente, às vezes, fala, né, que a gente tem esse interesse, porque a gente não sabe o dia da manhã, essa é a verdade. Mas a gente tem um respeito muito grande, um carinho muito grande pelo Cláudio, né? E ele, se ele for o candidato, ele tem esse direito, sim. E é isso aí. Agora, além do Cláudio, do Vando, de você, a gente tem também outros propensos pré-candidatos. Entre eles, o Rafael Evangelista, do Partido dos Trabalhadores, que atualmente está na presidência do partido. A gente tem também o Ronaldo Oliveira, que é vereador e também está na presidência do Podemos. Também tem o Diogo Romani, que está na presidência do MDB, que se discute muito também o nome da Vanusa. Você pretende conversar com esses outros nomes para tentar fechar uma aliança e fortalecer uma candidatura para 2024? Olha, Jean, esse diálogo, né, e a formação de partido, aliança com partido e liderança, ela tem que se existir sim. A partir do momento que você assume uma pré-candidatura, né, essas conversas ela tem que ter rapidez até para buscar, porque para ganhar uma eleição ela tem que se fazer um grupo, né, então tem que ter essa articulação. Hoje essa articulação ela tem que ser feita pelos pré-candidatos, né? Os pré-candidatos têm que buscar os apoios e tentar formar grupão para tentar eleger para prefeito. O senhor acredita que possa dar mais que 3 candidatos novamente? Há possibilidade, até porque é um direito de qualquer cidadão que esteja aí, conforme a legislação, afiliado em um partido político até os 6 meses antes da eleição, é um direito de ser candidato. Nós podemos ter até 4, 5, quanto mais melhor, é um direito do cidadão. Recentemente saiu que o Manezinho, ele poderia ser vice do Vando Bianchi. Você não acha que anunciar vice nesse momento é queimar a largada? Olha, desde que faça o compromisso, eu acho que não. Até bom para divulgação, para que a população já comece a saber quem são os pretendentes, né? É bom que a gente falta menos de um ano para a eleição. O senhor foi eleito pelo PROS
Aí o PROS fundiu com o Solidariedade, hoje o senhor está no Solidariedade, mas o senhor está de saída, para qual partido? Então, a gente tem articulado e tem trabalhado o Partido Progressista, né, o PP, né, a gente tem conversado com pré-candidatos, com ex-vereadores, e a gente tenta fazer um grupo muito forte ali para eleger vereadores, e se for o caso, ter ou vice-prefeito ou prefeito, a eleição, ter alguém para disputar a eleição. Esse é o interesse, de fazer um partido forte. A sua ida para o Progressistas é dada como certa? Sim, sim. Ela é dada até porque o Solidariedade acabou a nível de Estado. Não tem ninguém no Estado que está cuidando do Solidariedade. Aí fica difícil. Aí fica difícil de sobreviver num partido que realmente não existe. Agora, Antônio, nessa semana, a Secretaria de Habitação, a Coordenação de Habitação, ela anunciou aí o nome dos contemplados das 184 casas. Uma classificação vai ser ainda encaminhado para a Caixa Econômica, a Caixa Econômica vai fazer análise de crédito, enfim, mas as pessoas que estão classificadas. Gerou bastante polêmica, né? Muitas pessoas fizeram acusações dizendo que tem pessoas lá que já possuíam casas, que não atendiam aos critérios, né? E aí, após divulgar esse documento, a secretaria, por algum motivo, achou que seria interessante apagar um para depois publicar o outro, o que acabou gerando mais desconfiança, de certa forma. Mas se entende a manobra da secretária em fazer isso, foi justamente para dar mais transparência, porque se estava tendo o questionamento, nada melhor do que se dar transparência. Você acha que essa ação pegou mal perante a sociedade, assim, a sociedade entendeu errado? Olha, Jean, esse trabalho é um trabalho muito feito, um trabalho formado por várias pessoas, por comissões. Então, assim, as pessoas têm que entender que não foi um ou dois só que fez o trabalho, foi um grupo, né? E o que é que acontece? Quem está ali fazendo o trabalho, ele não consegue ter todas as informações. O que é que acontece? Se o cidadão tem uma casa já, mas a casa não está no nome dele, a pessoa não vai adivinhar ali, apesar da cidade ser pequena, olha, as pessoas que estão trabalhando ali não conhecem tudo e todos que vão ali. Então o que acontece? A sociedade tem que ajudar dessa forma, né? Até que façam denúncia, eu teria a responsabilidade de estar acompanhando. Eu indiquei 2 vereadores lá para fazer parte da comissão para acompanhar os trabalhos, o vereador Joilson e o vereador Elis, estão acompanhando, sabe da delicadeza e da responsabilidade do governo. Agora, se tiver alguma situação que esteja irregular, pode ter certeza que vai ser apurado, que a gente não pode parar de trabalhar e acompanhar para que as coisas tenham responsabilidade. Mas assim, ali, aquela lista ali não quer dizer que já estão todos aprovados. Ali é a seleção conforme o edital, né? Conforme o edital lançado, né? É a seleção da secretaria. Agora aquela seleção ali vai para a Caixa. Não quer dizer que a Caixa vai aprovar todos. A Caixa também faz a análise dela e se tiver tudo ok, sim, ela aprova. Se não, vamos por exemplo, de 184 ela aprova 100. Aí depois a secretaria encaminha o restante e assim vai até aprovar os 184 para as 184 casas. Essa são... esse é o trâmite. Essa é a mensagem que precisa ser passada. Que primeiro, errar é humano. Podem ocorrer erros. Isso também não significa que foi feito de má fé. Mas aí que entra a sociedade em fazer essas denúncias com base, não basta apenas falar, é preciso provar, que daí vai ser feitas essas correções. Não seria isso? Sim, com certeza, não tenha dúvida. Tenha dúvida. Essas 184 casas, elas vão sair nesse mandato? Olha, eu acredito que não consegue entregar nessa gestão. Prazo muito curto. Temos aí praticamente 14 meses de gestão. Será impossível fazer entrega o ano que vem dessas casas.
E as 76 casas, acredito que serão entregues. 76 casas, elas estão avançadas, né? É um projeto do prefeito e se tem facilidade até porque já está bem avançada as obras. Agora falando em relação ao projeto das 76 casas, que também vem recebendo muitas críticas pela forma na qual foi feita, né? Foram feitas casas germinadas, acho que não é nem germinada a palavra correta, eu não vou saber falar porque eu não sou profissional da área, mas de modo geral vai parecer uma grande república, né? São casas pequenas, e aí eu não posso falar aqui da questão técnica e jurídica, mas posso falar da questão social, até porque eu também sou um militante político, também sou partidário, também sou filiado em um partido. Para a população em vulnerabilidade social, qualquer coisa serve? Olha, Jean, eu acho que tem tudo que vai se fazer tem que ser bem feito, né? E a forma que está sendo feita lá, a decisão e a responsabilidade é do prefeito, eu posso aqui afirmar, né? Ele optou por fazer daquela forma, e a forma de cedência, o cidadão que ganhar, ele vai ganhar, a casa é dele, ele vai ganhar para ele morar, né? Aquela polêmica, se a casa é emprestada ou não, a forma de um projeto que teve lá era a forma de dificultar a forma do cidadão vender aquele bem que ele está ganhando. Isso é verdade, até porque tem histórico, né, de outras situações que o cidadão ganhou e vendeu. Então, assim, a responsabilidade é de cada um, mas às vezes ganha e já vende com pouco tempo. Então, assim, o projeto seria para dificultar a venda. Você não acha que cabe aos órgãos fiscalizar? E isso, de fato, possivelmente ocorreu, também não posso afirmar, porque eu não sei, ninguém fez nenhuma denúncia, mas muito se diz que aquelas 200 casas que foram inauguradas em 2016, que muita gente se desfez dela. Mas daí não cabe ao setor de habitação, à Prefeitura Municipal, juntamente com os órgãos, fazer essa fiscalização para que isso não ocorra? Responsabilidade dos poderes, né, principalmente do Poder Executivo e do Legislativo também, fiscalizar. Tem que fiscalizar e fazer cumprir a lei, né? Sei por que não aconteceu, só sei que tem as denúncias das vendas. Agora, o senhor falou anteriormente sobre uma escolha do prefeito Valci Casagrande em fazer daquela forma, né? A Câmara Municipal, ela obedece o que o prefeito manda? Isso aí se chama diálogo, entendimento. Agora, quem faz é o Poder Executivo, né? Mas assim, sempre que tem situações, a gente pode estar discutindo e vendo, ajustando. Foi discutido isso? Olha, nenhuma conversa que eu tive com o prefeito lá no início, né? Foi uma conversa, se eu não me engano, tinha a vereadora Zilda que estava junto, a gente optava por uma outra forma, mas não foi, o prefeito optou por aquela forma. Mas sabe por que eu falo isso, Antônio? Porque assim, já se superou aquela primeira questão do empréstimo das casas, das concessões. Agora, de fato, vai chegar um momento em que o contemplado vai poder chamar aquilo de seu. Só que daí entra uma outra questão, que aí, mais uma vez, eu lembro que eu sou leigo, não sou engenheiro, não sei, talvez eu esteja falando bobagem aqui, e aí os engenheiros que me corrijam. Mas se uma pessoa, por exemplo, quiser fazer uma ampliação, fazer uma mudança, vai ficar meio difícil, porque é tudo uma mesma coisa. Se um fizer, o outro tem que fazer igual. É uma questão meio estranha, não é? O cidadão já vai ganhar pronto, não vai ter muita opção de fazer mudança. Mas o senhor concorda que normalmente as famílias que estão em vulnerabilidade social, elas possuem mais 3, 4, até mesmo 5, 6 filhos. E é uma casa pequena. Se a gente for analisar, é uma casa pequena, não é uma casa grande. Você não acha que isso impossibilita que essas famílias possam futuramente fazer mais um quarto, ampliar, dar mais qualidade de vida para si mesmo? Porque eu acho que o senhor pensa como eu e acredita que todos têm o direito de prosperar na vida. Hoje podemos estar em maus lençóis, mas nada impede de no futuro a gente prosperar.
Não, com certeza, com certeza. Isso é um direito de cada cidadão, né? E buscar o avanço, e buscar o crescimento. Talvez essa unidade lá habitacional ela não vai proporcionar, né, e esse avanço. Mas as coisas podem, como que eu posso dizer, pode se avançar. Se você daqui a pouco desenvolver, arrumou um emprego, cresceu financeiramente, daqui a pouco, sabe, você vai conseguir financiar uma e se adaptar na sociedade com um grande crescimento financeiro e um crescimento na vida pessoal. O senhor sabe, e se o senhor não souber, não tem problema nenhum, tá? Lá foi colocado como um condomínio, alguma coisa assim, ou o senhor não tem essa informação? Lá lá não é condomínio, lá como se diz, como se dá o nome? Lá é que me foge o nome na hora, mas é um conjunto habitacional. Um cortiço? Um conjunto habitacional. Muito bem, ó. Eu falei que eu ia perguntar tudo que eu queria, tá, Antônio? E eu quero te agradecer, Antônio, porque você sempre foi uma das pessoas que mais respeitou o SPZ Online, né? Tanto que isso aqui é uma prova. Eu tô fazendo uma entrevista contigo assim, aqui sem medo de te perguntar. Te falei antes que eu ia perguntar tudo que eu quisesse e de fato você não fugiu da raia. O senhor nunca tentou nos pautar de maneira nenhuma e eu acho que a gente tem muito a agradecer por esse respeito que o senhor tem com a imprensa e em especial o SPZ Online. Então por isso que eu tô deixando claro isso aqui. Porque eu acho que eu nunca tive uma entrevista tão livre quanto essa. Primeiro pelos parâmetros, né, que a gente está aqui pessoalmente. Tem aqui o meu querido Chico Alves, Francisco Alves, fazendo imagens aqui também. Então tá tudo muito fluindo, né, Antônio? Então eu queria mesmo te agradecer por sempre nos receber. E acima de tudo respeitar, porque não são todos que respeitam o SPZ Online, sabia? Olha, eu fico feliz de estar aqui, de te responder, né? Vou estar sempre à disposição, até porque as pessoas públicas é isso aí, tem que estar à disposição, tem que responder mesmo para a sociedade o que está acontecendo, o que pode acontecer, porque tudo isso faz parte de uma responsabilidade muito grande. A sociedade precisa acompanhar, então assim, a gente tem que ter essa transparência de levar a notícia, de levar as informações até eles que são pessoas que compõem ali uma cidade, que compõem todo um crescimento de uma cidade, né? Para que as coisas aconteçam, tem que ter a sociedade ali. Então a gente, quanto pessoas públicas, tem que ajudar nessa situação para toda a sociedade. Última pergunta antes da gente encerrar, que já estão há um bom tempinho aqui já. Muitas vezes a população demoniza a Câmara Municipal. Isso não é uma exclusividade de Sapezal, acho que em todo lugar tem disso. Aqui em Cuiabá é a Casa dos Horrores. Em Sapezal é a Câmara do Amém. Você acha que essa pecha de Câmara do Amém, ela se aplica para a Câmara de Sapezal? Não é Câmara do Amém, assim, já, as pessoas às vezes não conseguem acompanhar tudo. Não conseguem acompanhar tudo. O que é que acontece? Eu acho que as coisas, às vezes, a gente tem muitos trabalhos que não são divulgados, são as reuniões, são os diálogos, para poder as coisas acontecer. E assim, não é amém. O que é que acontece? Você não tem como encontrar uma coisa que é para avançar, que é para crescer, que é para atender a população. Então, assim, e tudo aquilo ali, antes de acontecer, teve reuniões, teve um tantão de situações para poder votar. Então, assim, às vezes as pessoas criticam o legislativo, mas criticam sem conhecer. E pessoas que estão fora acham que é de qualquer jeito e faz o que quiser na hora que quer. Não, não é. Entendeu? Não faz do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. A gente tem um trem chamado legislação. Tudo que se existe, tudo que se tem uma legislação que regulamenta aquela situação. Então, às vezes as pessoas reclamam, isso aqui poderia ser dessa forma, mas às vezes aquela forma que ele fala vai levar o gestor para a cadeia. Então, assim, por isso que eu falo da responsabilidade do negócio.
Falar é muito fácil, agora vai você para ver se é bom. Então assim, eu sempre costumo dizer, estamos sempre abertos para a sociedade, né? E não meça esforço já. A minha vida virou de domingo a domingo vida pública. Atender as demandas, buscar, conversar, dialogar, para que as coisas aconteçam. Agora, é evidente que em alguns momentos ali que poderia se ter um embate com o prefeito, um exemplo disso mesmo foi essa questão das 74 casas, 76 casas que a gente estava falando anteriormente, que a população simplesmente rechaçou a possibilidade de empréstimo, mas mesmo assim nenhum vereador saiu a público para falar isso. Mas em compensação, sempre que pode, o Valci Casagrande fala mal da Câmara, fala mal dos vereadores. Será que ele acha que ele que manda em tudo? Olha, eu acho que não, né? A verdade é o seguinte, e se falou mal, nunca falou para mim, até porque para mim não fala. Falou em entrevistas, publicamente. Deve ter referido a alguma situação, né? Alguma situação, algum vereador, por exemplo, respondeu alguma crítica de algum vereador, né? Mas é dessa forma. Mas a gente está sempre aberto para dialogar, para conversar, para explicar, isso é o mais importante. Muito bem, essa foi a primeira edição do Ponto com o Jean Borsatti. E na nossa estreia foi com o vereador, presidente da Câmara de Sapezal, Antônio Rodrigues. Antônio, obrigado mesmo, de coração. A gente fica de portas abertas, como sempre ficou, para todos, não apenas para o Antônio Rodrigues, mas para todos os vereadores, também para a Prefeitura Municipal, porém essa nunca nos deu valor também, e não tem problema. Acho que ninguém é obrigado a receber ninguém. Se não quer atender, não tem problema, né? É uma escolha que eles fizeram, só não pode reclamar depois, né? Porque daí eu lavo minhas mãos, né? Então, mais uma vez, eu quero te agradecer por estar aqui e espero te ver mais vezes aqui também para buscar recursos para mandar lá para Sapezal também, porque o vereador tem esse papel também, né? Com certeza, como eu falo, tem que buscar as coisas importantes, porque as coisas importantes estão aqui no estado, tem recurso, basta vir buscar, dialogar e fazer as articulações para que as coisas consigam crescer e avançar e atender às demandas da população. E obrigado pela atenção, né? E estou sempre à disposição. E Antônio vai ser prefeito ou não? Quem vai dizer é o povo, gente. Olha, eu não tenho ambição com nada, o que eu quero é o seguinte, é igual eu sempre falei, a responsabilidade das coisas acontecer é muito grande. Então, o povo que decide. Muito bem. Eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Lembrar mais uma vez para você acessar www.spzonline.com.br. Quero agradecer também o Francisco Alves, que nos deu apoio aqui hoje nessa gravação. Muito obrigado mesmo, de coração. E claro, sempre agradecendo você. Nos siga nas redes sociais, @spzonline, em especial o nosso Instagram. Um grande abraço para você e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.